¿Estamos preparados, preparadas para receber a palavra do Senhor? Glória a Deus. Já tenho conversado isso em outros momentos e eu gostaria novamente de reforçar que nós vivemos numa época que uma das características é que nós temos, através da internet, através das redes sociais, acesso a muita informação, informação diversa. E alguma dessas informações que nos chega, com certeza chega aí a ti, no teu celular, no meu também, são valiosas, ok? São muito boas mesmo. Por exemplo, um dia, eu gosto muito da comida italiana, sou fã da comida italiana. Aí um dia pensei em preparar um prato específico. Se chama macarrão ao molho pesto. Mas eu queria preparar no estilo italiano, porque tem várias versões na internet. E eu procurei, até que encontrei um vídeo, veja, um vídeo de um cozinheiro profissional, esse sim era cozinheiro verdadeiro, profissional, italiano. Não era um cozinheiro brasileiro de descendência italiana, não, italiano mesmo, puro, e cozinheiro profissional, e ele explicava como preparar aquele molho pesto que tanto eu gosto. Aí, claro, cozinheiro italiano fala em italiano, mas eu coloquei legenda no vídeo, e logo pedi que seja traduzido. Olha, tudo pela internet. E aí ele começou a falar, anotei tudo o processo, e eu pensei, eu acho que dá certo. E aí, então, preparei. E sabe, saiu maravilhoso. Oh, é um dos pratos mais famosos da minha família, o que mais queremos sempre comer. Macarrão ao molho pesto. E aprendi no estilo verdadeiro italiano. Não tem nada de um jeitinho. E eu posso dizer que foi através da internet, coisa linda. Mas também, na internet, infelizmente, nós recebemos coisas que não são necessárias, sabe? Eu sempre falo muita coisa improdutiva, que infelizmente gasta nosso tempo, nossa vida. E entre essas coisas que para mim são totalmente improdutivas, recebe informação de muitos debates. De pessoas falando sobre um tema improdutivo. Um fala uma coisa, o outro fala o contrário, e aí ficam os debates, e eu também vou dar minha opinião, e eu também vou entrar nesse debate, porque eu acho, e ao final não muda nada, sabe? Não muda nada. Debates improdutivos, de diversos temas, inclusive debates entre temas cristãos, que realmente não são cristãos, sabe? Em nome de Deus. Tem muitos, infelizmente, talvez você já tenha recebido, e às vezes a vontade, sabe, eu vou dar meu palpite. Mas lembre, são debates improdutivos, não leva a nada. A outra pessoa não muda, e eu também não vou mudar. Então, para que gastar tanto tempo lendo? Assista um vídeo de 30 minutos, para quê? E olha, essa questão de debate não é novo. Sempre existiu. Inclusive questões religiosas. Só que hoje tem acesso de um modo maior em quantidade através das redes sociais. Mas sempre existiu debates. E olha, eu vou falar alguns debates da época antiga que existiam dentro de uma igreja local. Esta não foi na minha época, esta é bem antiga, mas eu sei pelos livros. Muito tempo atrás, um dos debates que existia dentro das comunidades era se um cristão poderia jogar futebol aos domingos. Foi um debate de muito blá, blá, blá. Cristão pode jogar futebol no domingo? Claro. Não. E assistir? Também não. Nossa, então eu estou em pecado, porque eu assisto. Eu jogo da tardezinha. Então, é pecado. Era o debate naquela época. Se um cristão poderia jogar ou assistir futebol aos domingos. Mas outro, este mais perto, um debate
que não levou a nada, improdutivo. Cristão pode bater palmas no culto? Foi. Vocês podem achar que não. Foi debate. Inclusive até o dia de hoje tem igrejas que eu mesmo tenho participado onde é assim. Parece que a pessoa está colocando umas correntes, sabe? Cristão não pode manifestar emoção. Debates improdutivos. Outro, eu participei desse debate. Quando eu era jovem, novo convertido, teve esse debate na minha igreja local, lá na minha cidade. Estou falando de muitos anos atrás, mas esse sim eu participei. Pode ter bateria no culto? Foi o debate. Essa proposta veio a partir do grupo de jovens dessa igreja local. Pastor, pode ter bateria? Seria legal, não? E aí, não pode, só piano. O outro, não, mas pode, qual é o problema? Não pode, só piano. Conclusão, quem ganhou? Não pode, ganhou ou não pode. Na seguinte semana, os jovens foram embora da igreja. Debates improdutivos, se pode ou não pode ter bateria. Agora, esses debates, falo, são um pouquinho antigos, mas hoje existem alguns mais modernos, mais atualizados. Mas o ponto é o mesmo, são debates improdutivos. Uma irmã, crente mesmo, pode colocar maquiagem? Depende. Não. Pode. Vai surgir debate. Não pode. Para quê? Não precisa. Outros vão dizer sim. Pode colocar uma irmã calça? Não, tem que ser de saia só. Debates atuais. Debates improdutivos, mais uma vez. Outra, esta já ouvi várias, inclusive aqui. Faz muitos anos, claro, agora já não se fala desse debate, mas aqui quando eu iniciei meu pastorado, qual é o estilo de música mais espiritual? Só hino, pastor, só hino. E aí outro falava, não, também tem que ter um louvor contemporâneo. Não, só hinos, hino tradicional, louvor contemporâneo, debates improdutivos, não leva a nada, por quê? Porque um vai defender o hino, e outro vai defender louvor, e ao final, ficam os dois lados magoados. Mais uma, esse também está bem de moda, pode um cristão ler a Bíblia no celular, ou tem que ser no papel? Pode um cristão verdadeiro ler a Bíblia no celular ou só tem que ser papel? Veja, eu não estou questionando. Se você gosta de papel, leia em papel. Se gosta em celular, eu mesmo leio dos dois. Às vezes estou lendo no celular, às vezes estou lendo no papel, no livro físico. O que eu quero te dizer é que são debates improdutivos. Isso que eu estou querendo te dizer, ok? Se você quer, leia. Claro, e é importante, mas leia. Esta me aconteceu a mim. Pode parecer meio esquisito, mas aconteceu comigo. Quando eu estava jovem, morava lá na minha cidade, trabalhei um tempo como vendedor numa grande livraria cristã. Lá, na minha cidade, trabalhei como vendedor numa grande livraria cristã. E livraria cristã vende várias coisas, sobretudo Bíblias. Bíblias vende. E aí, de vez em quando, chegava uma pessoa e me perguntava, não, como eu, o vendedor, me falava assim, você tem Bíblia, letra grande, tal versão da Bíblia? E eu falava, sim, tenho. Aí eu procurava a Bíblia e entregava. E algumas vezes eu estava entregando a Bíblia e a pessoa fazia assim, e fazia um gesto, sabe? Como se, parecia que estava dando uma bomba. E eu ficava vendo o que aconteceu. Você não sabe que a cor da capa de uma Bíblia tem que ser preta? A que eu tinha escolhido era de cor azul. Cor azul. Eu falei, não pode. Capa de Bíblia de outra cor. Tem que ser preta. Isso me aconteceu várias vezes
nessa grande livraria que eu trabalhava vendendo Bíblias. Pode parecer ironia, mas tem pessoas que acham que a verdadeira Bíblia que veio, que Deus trouxe através do Espírito Santo, era de capa preta. Capa azul, rosa e amarelo, não pode ser, é pecado. Olha, debates improdutivos. E que está muito na moda. Cristão pode ser de esquerda ou pode ser de direita? Oh, el amor de Deus, esse debate, esse se chame. Aí Deus prova minha paciência. Cristãos defendendo a ideologia da direita e enviam monte de vídeos defendendo a direita. E cristãos da esquerda defendendo e enviam também. O ponto principal é: o da direita vai mudar? Não muda. E o da esquerda vai mudar? Não muda. Debates improdutivos. Só que ninguém fala de ajudar ao necessitado. Não. Ninguém fala de como podemos ensinar a Bíblia ou evangelizar os novos convertidos. Ninguém fala disso. Mas gasto horas e horas da minha vida e das redes sociais compartilhando vídeos de candidato, de político, de direita ou de esquerda. Aí eu falo, simplesmente debates improdutivos. Pelo amor de Deus, esses debates nem deveria. Simplesmente excluir na hora. Não preciso nem assistir. Não preciso ler. Para quê? Sabe por que eu falo isto? Porque a grande maioria desses debates improdutivos, por não dizer todos esses debates improdutivos, são preferências pessoais. Não é bíblico. São questões da religiosidade. Por que insiste que tem que ser himno tradicional? Porque eu gosto, pois. Porque eu gosto. Não tem nada a ver com... A Bíblia não diz, só Deus vai ouvir hinos. Louvor, não. Onde está na Bíblia isso? Não está. Mas, por que eu insisto? Porque é meu gosto. Porque quando eu era criança, sempre ouvi hinos. Tá bom, respeitamos seus gostos, mas não pode obrigar ao outro, muito menos impor no sentido que é assim o certo. Por quê? Porque eu gosto de um tipo da Bíblia, com capa preta. Porque foi assim. Amém, mas não podes obrigar ao outro. O que tem de errado isso? Não tem nada. São debates improdutivos, são preferências pessoais. Como também falo, são costumes de igreja também. Costume de igreja não bater palma. É um costume dessa igreja local. Gritar aleluia. Não, que isso? Amém. Nossa, parece que amém. Aleluia, nada. Levantar as mãos. É um costume dessa igreja. Costume dessa igreja, ok? Respeitamos. Se estou nessa igreja, sou convidado, eu vou respeitar. Mas entrar nesse debate, não gasto minha vida. Não tem nada de bíblico isso. E um terceiro motivo por que estes debates são improdutivos, porque a grande maioria das vezes se justifica com textos não bíblicos. Como já disse aquele velho texto, você vai lembrar, Deus ajuda quem cedo não está na Bíblia. Não está, pastor? Não está na Bíblia. Mas deveria estar. Deveria estar, mas não está. Então, é aí onde o inimigo entra. O inimigo diz, a grande maioria de cristãos nunca leu a Bíblia completa. Nunca. Então é fácil enganar, porque diz na Bíblia tal coisa. Não diz isso. E os debates ficam em essa, e vai e volta, usando textos não bíblicos, mas a pessoa acha que está falando em nome de Deus. São debates improdutivos. Veja. Com isso, eu quero já preparar tua mente e teu coração para mostrar que estes debates, volto a dizer, improdutivos, não é só da nossa época. Hoje não tem muito através da internet. Mas sempre existiu. E para que você perceba, inclusive existia na época de Jesus. Incrível. Na época de Jesus, já existiam os famosos debates improdutivos. O ser humano gosta de gastar sua vida, seus recursos, seu tempo em coisas que não levam a nada. E interessante, eu vou usar uma história, já que hoje se celebra em alguns lugares, se celebra o Dia da Mulher. Eu vou usar um texto bíblico sobre um encontro de Jesus com uma mulher.
Mas esta palavra não é só para as mulheres, ok? Esta palavra é para todos, homens e mulheres. Mas é interessante esse encontro que Jesus tem com esta mulher. É mais, a Bíblia diz que Jesus fez questão de se encontrar com essa mulher, tinha um propósito claro, e quando se encontrou, começou um diálogo. Começa esse diálogo entre Jesus e a mulher, e de repente a mulher diz assim: eu percebi que você, falou para Jesus, percebi que você é muito inteligente, hein? Olha, você é inteligente, hein? Foi o que essa mulher falou. Olha, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no monte Gerizim, onde nossos antepassados adoram. Qual era o tema de debate lá, naquela época de Jesus? Onde é o único lugar de adoração. Esse era o debate improdutivo daquela época. O debate improdutivo na época de Jesus é onde é o único lugar que se pode adorar a Deus. Incrível, já existia debate lá naquela época. É como hoje, onde se tem que adorar a Deus? Na IPI Rio Pequeno ou na Igreja Batista do nosso querido irmão pastor Adroaldo, que por muitos anos pastoreou? Assim estavam a pergunta. Esse era o debate. Em que igreja? Em que igreja? Na presbiteriana? Na assembleia? Na quadrangular? Em qual? Olha o debate improdutivo daquela época. E perguntaram a Jesus: Jesus, já que você é tão sábio, me dá aí uma força. Me manda aí a resposta. É lá em Jerusalém ou é aqui? Quem está certo? Essa questão. Quem está certo? Cristão da direita, cristão da esquerda. Quem está certo? Quem está certo? E olha a resposta de Jesus. Jesus é muito lindo. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Sabe, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo quando falou: creia em mim, mulher? Ele falou: para com isso, mulher. Para com essas coisas de debate improdutivo. Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Já não importa para que gastas tanto tempo, recursos, energia, tua mente com debates improdutivos. Isso que Jesus está dizendo. Para quê? Para quê? Para quê? Para que com tanto aí? Eu vou publicar também, eu vou compartilhar a todos os meus contatos um monte de vídeo. E aí vai, olha o que falou aqui, olha o Donald Trump, olha a guerra daqui, olha lá. Pelo amor de Deus, debates improdutivos. E não é só entre cristãos, inclusive pastores. A guerra agora, esta guerra última, já está, Jesus está voltando. Pelo amor de Deus, o próprio Jesus falou que só o Pai sabe o dia e a hora que Jesus haverá a segunda vinda. Para que me preocupo por isso? Porque entro em debates improdutivos. E aí eu, não, para mim não. Para mim ainda falta mais coisa. Ainda não é o final. E eu gasto em minha vida. E ler a Bíblia? Nada disso. Orar e interceder por amigos, familiares que estão perdidos? Nada disso. Ajudar aos necessitados? Nada disso. Abençoar servindo ao Pai, levando a palavra? Nada disso. Debates improdutivos. Se por acaso você, aí fica uma dica, se por acaso você está em um desses debates, agorinha mesmo, agora não, neste momento nem liga o celular, mas chegando em casa, sai desses grupos, em nome de Jesus, sai desses grupos. Não, pastor, mas quem sabe aprende algo? Leia a Bíblia, meu irmão. Fica aí na Bíblia, é suficiente. Em debates improdutivos, não, mas é de fulano de tal, é do pastor, iguaizinho. Debates improdutivos não leva a nada. Jesus falou: mulher, por que te preocupas por essas coisas? Se é lá em Jerusalém, se é aqui. Olha, tu está preocupada, mulher, em uma questão que já nem importa. Não importa isso mais. É a coisa mais irrelevante da vida. E isso que Jesus está dizendo hoje para você e para mim. É extremamente irrelevante.
¿Por quê? ¿Por que isto não é tão importante? Pastor, me explica aí por quê. Porque quanto mais os cristãos entram nesses debates improdutivos, agora falo de cristão, não me interessa os não cristãos. Neste momento falo para os cristãos, as pessoas ficam mais confusas. É isso que acontece. Olha, o teu marido que não é cristão, ou tua esposa que não é cristão, olha que você gasta o tempo discutindo com outro cristão em esses debates. Ele que vai dizer, nossa, nem entre eles se conseguem levar bem. Olha que essa raça ruim que são os cristãos, porque assim que nos chamam, não? Os esquisitos. Olha, esses cristãos, nem entre eles se amam, nem entre eles se ajudam. Só ficam brigando debates. Por quê? Porque você publica na rede social e teu marido também participa na tua rede social, ou a tua esposa. E aí fica. Não, eu vou devolver esta. Não, eu esta não vou calar. Eu também vou dar minha aí para que saiba com quem se está mexendo. E as pessoas cada vez estão mais confusas. Esse é o grande problema. As pessoas cada vez estão mais e mais confusas. Matrimônios mais destruídos, porque o cristão, em vez de abençoar matrimônios com a palavra do Senhor, está em debates improdutivos. Pessoas entrando em diversos vícios, não somente de droga, de álcool, vícios diversos hoje, pessoas escravizadas por vícios. Por quê? Porque o cristão está gastando seu tempo em debates improdutivos e ele é chamado de luz do mundo. Pessoas, seres humanos com grande aflição, com grande problema, cristãos sofrendo muito demais. Mas por quê? Porque o cristão está passando por um momento muito difícil. Então, olha, eu quero te dizer esta questão, esta palavra para ti e também para mim. Debates, a grande maioria de hoje, são improdutivos. Não entra em nenhum debate. Não inclusive de Deus, não entra em debate. Por quê? Porque Deus deseja te usar. E não será através de debates. Ok? Por isso que eu falei, pessoas estão confusas. E olha, para você perceba como esta questão, que está tudo confuso. Presta atenção comigo para que você se livre dessa confusão. Atualmente, nossa sociedade na qual nós habitamos tem duas características que eu acho bem claras para compreender. Duas características extremamente visíveis. Uma característica da nossa sociedade na qual você se encontra e eu, essa sociedade fala sobre liberdade. Se fala muito de liberdade, mas continuamente entrega confusão. Quanto mais livre, mais confuso. É interessante. Você percebeu isso? Quanto mais se fala de liberdade, mais confusão. Como assim? Olha, uma das frases desta mentalidade. Opa, não está aqui ainda. Liga aqui, por favor. Uma das marcas desta característica desta sociedade. Ninguém pode me dizer e muito menos me obrigar a como viver. Eu sou livre. Essa é a característica deste grupo de pessoas que prega este estilo de liberdade. Liberdade. Ninguém me pode obrigar a fazer algo. Ninguém me pode dizer. E aí então, isso atinge nossa vida. Como por exemplo, um matrimônio. Duas pessoas entram com esta ideia, liberdade. Então, duas pessoas casam, mas com uma mentalidade. Já te vou dizendo, meu marido, minha esposa, nós casamos, mas eu não vou perder minha liberdade, tá bom? Já entram assim, no segundo dia de casado. Já te vou dizendo, não quero perder minha liberdade. Então, o que acontece? Conflitos. Por quê? Porque essa ideia de liberdade se manifesta no dia a dia do matrimônio.
Teu salário, o meu salário. Tá bom? Liberdade. Teu salário, tu pagas algumas coisas. Meu salário, eu pago as outras. Porque eu quero liberdade. Liberdade. Ok? Que mais? São as minhas férias. Ok? As minhas férias, eu decido. As minhas férias, eu decido. As tuas férias, você decide. Mas este momento são as minhas férias. Liberdade, que na verdade gera muita confusão. Que mais? Que outra característica? A minha fé. Ou inclusive, eu não tenho nenhuma fé. Então, essa é a questão, não? A liberdade, mas realmente está criando confusão. Consequência dessa mentalidade no matrimônio, por pequenas crises, casais se divorciam. Por pequenas crises. Porque a mentalidade é uma sociedade que fala sobre liberdade, mas gera muita confusão. Outra característica desta época, educar filhos. Não, eu quero ser um pai, uma mãe moderna. Eu não vou impor nada ao meu filho. Não, em nome da liberdade. Meu filho vai decidir tudo, desde pequenininho. Consequência disso, as crianças estão perdidas e crescem perdidos, porque não têm horários que lhe entregam limitações na vida, não sabem cumprir prazos, não sabem cumprir horários e muito menos assumem responsabilidades. Por quê? Porque é um nome de, liberdade. Mas realmente está criando confusão. Consequência disso, crianças que logo se tornam adultos e têm muita insegurança emocional, porque não sabem respeitar uma linha. Então, essa é a primeira marca de nossa época, uma sociedade que fala sobre liberdade, mas entrega confusão. E a outra marca, uma sociedade que fala sobre igualdade, mas planta isso que é o terrível. Cada vez mais e mais percebo nas redes sociais, Facebook, Instagram, se geram grupos pelo ódio. Nós, os que somos em contra do fulano de tal. É o ódio que os está unindo. Eu sou em contra. O ódio me está unindo. E a Bíblia diz que o cristão deve ser conhecido pelo amor. Que interessante. Mas o cristão está sendo conhecido pelo ódio. Pelo ódio. Eu sou em contra. Grupos em contra. Aí eu falo assim, onde ficou o amor? Essa é a marca da nossa sociedade. Se fala de igualdade, claro, é bonito. Igualdade enquanto seja igual a mim, a meus gostos. Por quê? Porque se por acaso você, na sua liberdade, tem um gosto diferente do meu, você será rejeitado. Como assim? Será rejeitado pelo ódio. É a marca da nossa sociedade atual. As pessoas estão muito confusas. E isto não é dentro da igreja, também fora, sobretudo fora. Consequência prática. Esse ódio leva a que ninguém quer ouvir ao outro. Ninguém está interessado a ouvir ao outro. Não quer ouvir ao outro. É mais, se gasta tempo demais discutindo. Tudo que se gasta tempo discutindo. Tem pessoas, olha, eu até fico impressionado como gasta o tempo. Pode assistir um vídeo de um pregador, vai ouvir o pregador e vai querer só falar daquilo em que o pregador errou. Inclusive, dedica tempo para editar, cortar esse pedacinho do vídeo e dizer, olha, mais um herege. Aí eu fico pensando, parece que é a missão que ele tem, a missão. Deus lhe está dizendo, você tem a missão de odiar aos pastores e tem que... Eu falei, pelo amor de Deus, uma época em que se fala de igualdade, mas é a marca do ódio. Se gasta muito tempo julgando. Só que realmente, como falei no início, se faz pouco. Se faz pouco para abençoar vidas quebradas, famílias quebradas. Se faz pouco para livrar pessoas oprimidas. Se faz pouco para pessoas que querem conhecer sobre Jesus. Se faz pouco. Ninguém ensina, ninguém evangeliza. Mas para criticar, julgar e condenar em nome da igualdade. Igualdade entre aspas. Então nosso tempo
Nosso recurso, nossa energia, tudo isso vai embora para coisas úteis e direcionamos para situações infrutíferas. Agora, a pergunta que surge, diante de tanta confusão, nos perguntamos, quem realmente sou? Porque esse é o mundo confuso, as pessoas não sabem quem são. Eu vejo isso. O cristão não sabe quem é ele. E isso estou falando sério. Eu sou filho de Deus. Amém, glória a Deus. E é verdade. E que mais? Que mais? Sou templo do Espírito Santo. Aleluia! Qual é a consequência disso na tua vida? Por ser templo do Espírito Santo, porque não é simplesmente um rótulo. Qual é a consequência de ser templo do Espírito Santo? Tenho que viver segundo a vontade do Pai. Quando? Só no domingo? Não. Segunda, terça, quarta, quinta. Então, o cristão, inclusive, está confuso nesta sociedade da igualdade, mas que, na verdade, não tem nada de igualdade. É ódio desta sociedade que fala de liberdade, mas, na verdade, está confuso. E o cristão, inclusive, está confuso. Cada vez mais e mais. E isto está crescendo. Agora, como solucionar o problema? Graças a Deus que a Bíblia nos vai dizer. E a resposta, veja, a resposta está naquela história que no início falei. Lembra? Aquela mulher que falou para Jesus, conhecida esta mulher também como uma mulher samaritana. Ela era de Samaria. E ela perguntou a Jesus, vejo que você é muito inteligente, profeta, então vamos lá, me dá uma força. Onde devemos adorar? Onde é o único lugar? Ela aqui, em Samaria, ou lá em Jerusalém? Porque ambos estão dizendo sua opinião. Aí Jesus falou, para com isso, mulher. Não te preocupe por essas coisas. Nem vale a pena gastar o tempo. Ok? Mas aí Jesus, já que abriu a porta do diálogo, Jesus agora viu, claro, com muito amor, ele enxergou que a mulher estava confusa. Confusa porque esta mulher vivia nos debates intermináveis. E aí Jesus, então, muda o tema, porque estavam falando disso, de onde ele adora, Jerusalém, em Samaria. Aí Jesus, vamos mudar de tema. E olha Jesus falou para a mulher, vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos, 5. E não é casada com um homem com quem vive agora. Então, já está no 6º relacionamento. Jesus tocou na ferida. Jesus tocou na ferida desta mulher, que estava confusa, muito confusa. E é assim, o Senhor, lindo e maravilhoso, por amor, Ele vai tocar naquele ponto que está criando a confusão. Mas não é para te julgar, não é para te condenar, é para te transformar e a partir dessa transformação venhamos a compreender e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só vidas transformadas pelo poder de Jesus, pela palavra, pela prática da palavra, serão transformados. Não é o debate não me transforma. O debate é improdutivo e interminável. Vai continuar essa roda interminável. Vai mudar de candidato, agora é outro candidato, mas continua da direita e da esquerda. Vai continuar. Então, para que continuam nesses debates que não me transformam? Pelo contrário, gera ódio e confusão. Ódio para outro cristão que também é templo do Espírito Santo. Estou odiando o outro. Incrível que Jesus falou, vocês serão conhecidos pelo amor. Então, Jesus falou assim, mulher, vamos a falar de outro tema, porque este tema não vai, não te deve importar mais. Chama teu marido, não tenho, verdade, não tem marido, você teve 5, e agora atual não é, nem sequer é, sei lá, é um marinoivo, para falar mais assim, não é um marinoivo. E sabe por que Jesus? Porque ele quer libertar. Agora, por quê? Por que é tão importante isto? Porque eu falo que a mulher estava confusa. Em que sentido? Você pode ler esse texto, talvez te conhece esse texto, diz que essa mulher ia pegar água em um poço que existia naquela época. Lembrando que na época de Jesus não existia todo esse sistema moderno de água potável que chega a nossas casas pela torneira. Não.
tinha que procurar um poço de água. Só que ela ia procurar esse poço de água em que horário? Nesse mesmo texto vai dizer que ela ia procurar no meio-dia. No meio-dia. Mas por quê? Se você enxerga, no meio-dia, inclusive na nossa época, é o momento onde o calor é mais intenso, forte. Então, por que você vai fazer algo quando está quente demais? Pegar 2, 3, sei lá quantos baldes de água, carregar e ir até tua pequena vila. Por que no meio-dia? Por que não faz isso de manhã, cedinho, quando não está tão quente, ou no final da tarde? Porque aqui o ponto. Esta mulher, por ter esse histórico de 5 maridos, inclusive o último, o sexto, nem estava em um relacionamento firme, ela era julgada pelo povo. Era julgada. Talvez o povo falava, olha aí, essa safada. 5 maridos, safada. Ou talvez julgavam essa mulher promíscua. Que promíscua essa mulher. Não fica feliz com um homem. Nem com 2, nem com 3, nem com 4, com 5. Até 6 homens querem. Então, ela era uma mulher julgada, criticada. Tudo isso gerou confusão nesta mulher. Quem sou eu? Quem sou eu? E Jesus vai dizer, quero te ajudar nisso. Não quero te ajudar na questão de onde se deve adorar, se é Samaria, Jerusalém. Não, quero te ajudar nisso. Nessa confusão direta. Onde você pergunta, quem sou eu? Sou essa mulher safada, promíscua, que tanto falam? Mas existe aqui um ponto muito importante. Que para a nossa época isso é tão diferente. Mas na época de Jesus, e isso está na Bíblia, inclusive, você pode ler no Antigo Testamento, existia uma lei que quando se queria divorciar um casal, só o homem podia propor isso. A mulher não podia propor divórcio. Ah, pastor, está errado. Não, você está pensando com a mente de agora. Tem que respeitar a época antiga, tá bom? Não é para julgar, lembra? Debates intermináveis, não vamos entrar nessa. Mas era assim na época de Jesus. Se um casal queria se divorciar, só o homem podia pedir divórcio. Só o homem. A mulher não podia. Então, se esta mulher teve 5 maridos, quer dizer o quê? Que 5 homens rejeitaram a ela. Não foi ela que rejeitou os maridos. É muito importante, mas a culpa era para ela. Promíscua, safada, você que não gosta, não é? Gosta de marido, gosta de homem. A culpa era sobre ela. Mas realmente, pela lei, somente eram os homens que podiam pedir o divórcio. Então, ela, além de ser julgada, está confusa, está passando por um momento de incerteza. Por isso que ela disse, eu já não quero mais ouvir esse povo. Qual é o horário que ninguém vai procurar água no poço? Meio-dia, claro, é o momento mais quente. Então, eu vou lá. No meio-dia, não quero me encontrar com ninguém. Não quero me encontrar com ninguém. Já todo mundo fica me olhando aí com os olhos abertos. Olha quem está aqui. Ela é uma mulher rejeitada. E essa rejeição trouxe muita confusão. Agora, a pergunta que eu faço. Os homens, atualmente, nós homens, também estamos confusos? Também, porque não é um problema só de mulher. O ser humano é igual nesse ponto. Homens usualmente estão confusos porque, na grande maioria das vezes, os homens vivem fugindo de conversas importantes. Homem é aquele que não gosta, sabe? Eu sempre falo que o homem, ele guarda muita coisa. Guarda, não fala. Já a mulher não. A mulher fala. Veja, a mulher fala um monte, característica. Fala de detalhes. O homem não. E como está o trabalho? Bem. E a família? Boa. E os filhos? Legal. Pergunta à esposa. E como está o matrimônio? Esse safado me está enganando. E tu fala, pero falei ao marido, me falou outra coisa, a mulher aqui. A mulher gosta de falar. O homem guarda, porque não gosta de conversar coisas. Fica fugindo de conversas importantes. Eu sempre vou falar isso. Faz tempo eu vi essa. Você já ouviu, você já viu ônibus de viúvas indo na praia? E viu ônibus de viúvo indo na praia? Não, porque o homem morreu primeiro.
Porque guarda o ponto que morreu. E tem muita viúva. Fala, graças a Deus, vou embora. Agora vou na praia, vou para Campo do Jordão em inverno, com a minha... cheio de viúva. Ônibus de viúvo não tem, porque o homem guarda. Esse é um dos nossos problemas. E Jesus quer curar, quer transformar também aos homens como transformou esta mulher. O homem, por exemplo, tem medo de fracassar. Tem vergonha, por isso que não fala de seu fracasso. Não, está tudo bom, maravilhoso. E a família, e o filho, e o trabalho. Por nada. Homem tem problema também em expressar emoções. Não choro. Que isso? Por dentro está chorando. Então, veja, tudo isso mostra o mundo em confuso que vivemos. E que Deus está dizendo, eu quero que a minha igreja venha ajudar. Mas minha igreja está inserida nos debates improdutivos. Gasta sua tarde, sua manhã nesses debates que não levam a nada. Homens confusos, mulheres confusas. Mas olha, Jesus agora vai curar, vai transformar a vida desta mulher. E essa é a questão que Deus quer fazer contigo. Jesus poderia ter falado para essa mulher, não acredita nessas mentiras. Entrou aqui, saiu lá. Te falam que você é safada, que promíscua. É verdade. Vamos fazer isso. Não, Jesus não dá essa receita de só superficial. Não, ele quer pegar uma rachadura que está inclusive invisível, mas que leva a esta mulher a sofrer, ao ponto que ela não quer ter contatos. E olha o que Jesus responde. Mulher, está chegando a hora, e de fato já chegou. Ou seja, isso é importante, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Essa é a resposta, mulher, para a tua vida. Vou te libertar de toda a confusão. Vou te transformar. Você precisa compreender, mulher, que o Pai está procurando pessoas que o adorem de um modo específico. E qual é essa característica? Pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Quando Jesus fala de adoração, não está falando de música. Não está falando, então voltou a falar, pastor, tem que cantar só hino. Não. Louvor contemporâneo. Não. Jesus não está falando de música aqui. Adoração não é só música, ok? Está falando de identidade. A cura que Jesus está entregando a esta mulher confusa, ou a libertação neste caso, é lembrando a ela quem você é. Porque o mundo, os seus vizinhos, para ser mais claro, os vizinhos que moravam ao redor dessa mulher, aí na sua pequena vila, falavam, você é safada, você é promíscua, você não tem jeito, você é ruim, você não... nem marido quer, nenhum marido quer você de perto. Essa era a identidade que ela tinha ouvido pelos julgamentos e, claro, confusa. Mas Jesus falou, mulher, não é isso. Eu vou te entregar a verdadeira identidade. E a tua verdadeira identidade surge quando começas a adorar em espírito e em verdade. Não em Jerusalém, não em Samaria, é na tua casa, no teu dia a dia. Não é no templo da IPI, Rio Pequeno, não é no templo da Igreja Batista Quadrangular ou da comunidade tal. Não é. É onde você adora. Onde você adora, pode ser na casa, no teu trabalho, você aí adora o Senhor em espírito e em verdade. E quando você o adora, o Pai Celestial, que Ele gosta desse tipo de adoração, te lembrará quem é você. Quando adoramos ao Senhor de um modo com honestidade, conforme a Bíblia, Ele revela quem somos. Quem nós somos? Nós somos filhos e filhas de Deus, amados pelo Pai. Ao ponto que a Bíblia fala, naquele famoso texto de João, capítulo 3, versículo 16, que amou a você e a mim, de tal modo que nos entregou seu único filho. Então, Jesus diz assim, quanto mais adoramos ao verdadeiro Deus, mais aquele único e verdadeiro Deus nos liberta de uma identidade confusa. Que esse é o ponto do início que eu falei.
dos debates improdutivos. Ai, aquele debate que eu já canso de ver. Verdadeiro cristão não pode ser de esquerda. Verdadeiro cristão não pode ser de direita. E Jesus está dizendo, não tem nada disso. O verdadeiro é aquele que adora em espírito e em verdade. Ok? Aí está a palavra. E como consequência disso, somos libertos. Cristão não pode jogar futebol como era na época antiga. O ponto é, o verdadeiro adora em espírito e em verdade, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias da semana. Por quê? Porque quando Jesus nos liberta da confusão, Ele nos reconcilia. Essa é a boa notícia. Quanto mais adoramos ao Senhor, mais enxergamos quem nós somos. Filhos e filhas de Deus, templo do Espírito Santo, família de Deus. Olha, a Bíblia vai dizer que quanto mais adoramos ao Senhor, mais temos compreensão de quem realmente somos. Somos pessoas que cargamos a autoridade e o poder de Jesus. Tudo isso sim está na Bíblia. E isso é o que nos deve levar a diversas ações do nosso dia a dia. Por isso que eu volto para esses debates intermináveis. É mais confusão. Então, quando somos libertos, paramos de brigar. Paramos de gastar nossa vida, nosso tempo, nossos recursos em algo que não leva a nada. Quanto mais adoramos ao Senhor, mais desejamos servir a Ele. Essa é a boa notícia. Como consequência disso, mais vidas serão transformadas. Como termina essa história? Olha, termina assim. Jesus liberta esta mulher e a transforma. A liberta dessa confusão tremenda de que será que sou mesmo tudo que falam de mim, que sou safada, tudo isso? Será mesmo? Jesus falou, não, você não é, você é filha de Deus, amada pelo Pai. E olha, essa verdade transformou a pessoa ao ponto que, olha como termina, a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado. A mulher, para que foi ao poço? Pegar água. Mas agora, com a sua verdadeira identidade, que agora sabe que ela é amada pelo Senhor, água já não importa. Agora, largo isso. Agora são coisas mais importantes. Ao ponto que ela diz que saiu correndo a falar a quem? Com as pessoas do seu povoado. Ou seja, as pessoas mesmas que julgavam a ela todos os dias. Mas agora ela já não vai ir com a cabeça baixa, como... Não. Agora ela chega feliz, disposta. Conheci ao verdadeiro Deus. Conheci aquele que a Bíblia falava do Messias. Conheci. E essa é a questão. É isso que Jesus está querendo fazer contigo e comigo hoje. Nos livrar dessa confusão que existe na nossa sociedade, que em nome da liberdade, mas que está mais com ódio e brigas absurdas. Jesus diz assim, não. O que eu quero hoje é restaurar, transformar tua vida e te entregar, neste caso, te lembrar a tua verdadeira identidade. Olha, quem é visto por Deus não precisa mais provar quem Ele é. Essa é a questão desta mulher. Ela falou, Deus me viu. Através da adoração, Deus me enxergou. Agora eu não preciso provar. Eu sei quem sou. Minha identidade. Sou filho, filha de Deus amada. E eu quero agora compartilhar isso, essa boa notícia para todos. Então, a história final desta linda passagem bíblica é isso. Começou com uma conversa simples, de um debate daquela época. Onde se deve adorar? Aí Jesus falou, para com isso, não gaste teu tempo em debates improdutivos. Mas vamos então mudar o tema. Vamos a falar aquilo que é relevante. Vamos falar daquilo que te está criando confusão. Tá bom, vamos lá. Tá bom, confusão é o que o povo está te falando e não o que Deus te está falando. E aí, como consequência disso, estamos perdendo a oportunidade de ser libertos e de libertar o outro. Por isso que uma pessoa curada cura o outro. Uma pessoa
confusa, não é curada, inclusive contamina o outro, que é o pior de tudo. Um cristão curado, meu querido irmão e irmã, cura ao outro cristão. Mas cristão doente, confuso, gera mais ódio, mais divisão dentro da própria família de Deus. Então esta é uma palavra que eu deixo para ti. Uma palavra que eu deixo da parte do Senhor. Não nos levemos não nos guiemos pela confusão. E aí, quero te entregar a boa notícia. Porque a história termina aqui. Mas a boa notícia é que esse mesmo poder, Deus deseja fazer aqui contigo e comigo. Glória a Deus. Essa mesma transformação Deus deseja. Mas eu não estou confuso. Para a mulher também, ela não estava confusa. Por isso que se preocupava em outras coisas. Estava preocupada nos debates. Jesus falou, não, vamos entrar no tema verdadeiro. E hoje Jesus deseja te livrar também de toda a confusão. Então eu quero neste momento te convidar, se você deseja, a vir na frente para pedir ao Senhor Jesus que queremos ter uma conversa no mesmo tipo que essa mulher. Senhor, eu quero uma conversa assim. Eu quero que você me mostre onde estou confuso, onde estou confusa. E com certeza, se nós entregamos essa abertura ao Senhor, Ele vai dizer, que bom, vamos conversar. Mas não para te julgar, não para te criticar, não para te colocar longe de mim. Pelo contrário, quero conversar contigo sobre aquele ponto que te está criando confusão para te livrar e te transformar. E assim receberemos a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. Amém, amém.